E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje eu quero trazer um assunto que chegou para mim lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, chama lucasromero.concursos. Estou sempre interagindo com o pessoal, tirando algumas dúvidas. Eu também faço perguntas lá, então também aprendo um pouquinho com a galera. Então me acompanha que a gente está bem ativo por lá, beleza? Então o questionamento que chegou de lá foi de uma pessoa que queria focar o estudo dela no uso do Anki. E perguntou o que eu achava disso. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre isso hoje. E antes de entrar realmente no assunto, eu quero dizer que esse é um vídeo opinativo. Eu tenho as minhas bases, né, científicas, técnicas e tal, só que uma parte passa pela minha experiência e pelo meu julgamento subjetivo, né? Então, eu respeito quem usa o Anki de outras formas. Eu conheço gente que conhece muito sobre Anki e usa de formas que eu discordo completamente, mas que eu respeito totalmente. Então, aqui eu vou dar a minha opinião, tá? A minha visão. Se você tiver uma visão diferente da minha, tá tudo bem, né? Respeito completamente. E eu sugiro que você sempre pegue informações de fontes confiáveis, né? Eu espero ser uma fonte razoavelmente confiável. Então, eu passei, né, pelo estudo dos concursos, eu estudei bastante sobre isso, mas eu sou só mais uma pessoa. Então, pegue fontes, né, de pessoas que você confia e chegue na sua própria conclusão. Beleza? Eu acho que isso é muito importante em todos os momentos da nossa vida, na verdade, mas no mundo dos concursos especialmente. Porque tem muita gente séria, muita gente nem tão séria assim, então a gente tem que sempre pensar com a nossa cabeça. Tranquilo? Então vamos entrar agora no assunto especificamente. Então a ideia da pessoa é deixar os exercícios de lado e só focar no Anki. O que eu acho disso? Primeiramente, vale sempre falar que o Anki é uma ferramenta fantástica. Acho que eu falar isso fica até uma repetição enjoada, porque eu tento sempre divulgar o Anki, né? Tento sempre tirar essa sombra que paira em cima do Anki, que o pessoal sempre tem medo dele. E é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta que eu acho que, enfim, vai revolucionar as coisas, etc. Mas a gente tem que entender como que essa ferramenta se relaciona com o universo de preparação para concursos. Então, preparação para concursos envolve várias ferramentas, e o Anki é mais uma dessas ferramentas. Como que o uso do Anki se relaciona com a preparação para concursos, que é uma coisa muito mais ampla. A primeira coisa que a gente tem que ter bem claro é que o Anki não é um milagre. O Anki não é perfeito, tem alguns defeitos e alguns pontos fracos. Então, muita gente acaba conhecendo o Anki, conhecendo as bases científicas por trás dele e vira meio fã do Anki e costuma achar que, pronto, encontrei agora o que eu precisava para ser aprovado, para me destacar. Mas o Anki tem seus lados ruins. E o que eu acho? Eu acho que, como método de revisão, o Anki não é suficiente no contexto de preparação para concursos. Eu acredito que ele tem que ser complementado com a execução exaustiva de questões. Por que eu digo isso? O Anki ele conhece muito bem quem está fazendo os cards, né? Quem está estudando pelos cards. Então, ele percebe aonde que você tem as suas dificuldades em relação aos cards, onde você tem as suas facilidades. Se você pegar aquele mesmo baralho e der para outra pessoa fazer, o Anki vai perceber as dificuldades daquela pessoa, ele vai ver as facilidades daquela pessoa. Então a gente vê que ele está sempre olhando para a pessoa. Ele tem um aspecto muito subjetivo, ele sabe o que você precisa revisar mais, o que você precisa revisar menos. Por outro lado, o Anki não sabe qual que é o seu objetivo em usar ele. Por que a gente está usando o Anki aqui? Porque a gente quer ser aprovado. Mas ele não sabe disso. Ele não foi feito para isso, ele foi feito de uma forma mais genérica. Ele pode ser aplicado para isso, mas ele é feito também para uso de línguas, de medicina, enfim, várias outras coisas. Então, isso posto, a gente tem que pensar que a gente tem uma ferramenta não desenhada para concursos. E nesse ponto entram um pouco as questões, porque elas sim conhecem muito bem as bancas, elas sabem o que cai mais, e a partir disso, a partir do histórico, a gente sabe o que deve cair, o que tende a cair mais. Além disso, quando a gente chegar na prova, a gente vai ter questões para resolver também. A prova é como se fosse um grande caderno de questões. E quem é mais experiente já sabe que tem uma maldade, né, para a gente resolver questões muitas vezes. A gente começa a desenvolver um feeling de, por exemplo, a gente sabe que, sei lá, a A e a B estão erradas, a C você está em dúvida, a D você sabe que é errada e a E você também está em dúvida. Aí você está em dúvida entre a E e a C. Só que você, pela redação da C, você sabe que aquilo, se a banca der aquilo lá como certo, ela vai abrir margem para recursos e vai arrumar confusão, vai acabar anulando. Então, é possível
que a banca tenha preferido deixar ser como errada. Então, essa é uma possibilidade. Ou então você começa a desenvolver um feeling mesmo, um instinto, de falar, cara, isso aqui eu conheço a CESP, isso aqui ela costuma dar como errada. Então, você começa a desenvolver isso e o Anki não tem isso. O Anki não conhece CESP, FCC, enfim, qualquer banca. Então, eu acho que as questões elas têm um aspecto muito mais objetivo. Ela te leva para o que de fato, né, porque de fato vai cair não, mas para o que deve cair, porque tem mais probabilidade de cair. Enquanto que o Anki olha para você, olha as suas dificuldades. Então, o uso dessas duas ferramentas, eu acho que ficou um estudo muito completo, na verdade. É a melhor forma de revisão, na minha opinião, porque aqui você vai ter o que deve cair e o que você tem dificuldade. Então, é basicamente um estudo quase que perfeito. Enquanto você estiver fazendo o seu estudo objetivo, resolvendo questões, você perceber que você tem uma dificuldade ali, nada impede, na verdade, você deve pegar e fazer um cartão daquilo. Então, a gente vê que uma coisa complementa a outra, não são coisas excludentes. E se você fizer só pelo Anki, se você fizer um estudo totalmente focado no Anki, acaba que você vai exigir muito da correta inserção de cards, porque os seus cards vão ter que refletir essa parte objetiva. E isso não é fácil, isso na verdade é bem difícil. Além disso, você vai ter que estar sempre atualizando, etc. Então, assim, estou falando que é impossível ser aprovado só estudando pelo Anki? Com certeza não. Com certeza é possível, imagino que já tenha gente que faça isso, né, que tenha feito isso. Da mesma forma que não é impossível você ser aprovado só estudando por doutrina, ou só vendo videoaula, não é impossível. Agora, é bem mais improvável. Então, não existe um caminho só para chegar na aprovação. Só que a gente tenta te passar o conjunto de técnicas, enfim, de crenças, que a gente acha que vai te dar o caminho mais curto até lá. E nessa pegada, então eu acho que o estudo exclusivo pelo Anki não impede ninguém de ser aprovado. Por outro lado, eu acredito que não é o caminho mais curto. Eu acredito que a revisão, o conjunto perfeito de revisões é Anki e exercícios pelos motivos que eu já expliquei. Para finalizar, só comentar assim, que eu entendo a pessoa ver no Anki a sua tábua da salvação, né? o diferencial para ele e com isso querer apostar todas as fichas. A gente sabe que a caminhada de concurso não é fácil e a gente está sempre tentando sair dela, na verdade, né? Pela porta da frente, né? Pela aprovação. Então a gente acaba ficando muito apegado em eventuais milagres mesmo. Acho que a gente pode dizer assim, e o Anki pode às vezes se apresentar dessa forma, mas a gente tem que estar sempre voltando para o racional, que a gente sabe que não existe milagre. Então, a gente sabe que nenhum produto, nem Anki, nem serviço, nem site, nem material, nada disso vai te dar um diferencial grande. O diferencial é a sua constância, a sua disciplina, é o conjunto de boas técnicas, etc. Isso sim é o que vai te fazer destacar da multidão. Então, nem o Anki e nem nenhuma dessas outras coisas pode ser sua estratégia única. Eu acredito muito que a gente tem que experimentar um pouquinho de tudo, ter o máximo de recurso, né, para aplicar na hora certa e a partir daí chegar no mais alto desempenho que a gente puder para brigar lá em cima nas vagas. Beleza? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com carinho. Participem lá no Instagram, que eu estou sempre respondendo coisa por lá também. E vejo vocês na próxima. Valeu, abraço.